A paz de Deus. Irmão, me lembro do dia do acidente com cada detalhe marcado na memória, como se fosse ontem. Saíamos juntos da casa de oração, meu esposo, eu e nosso filho. E se eu pudesse prever o que viria, teria ficado mais tempo abraçada neles antes de abrir aquela porta. A estrada estava molhada, noite escura, o farol refletia pequenas poças sobre o asfalto. Os bancos ainda tinham o calor dos amigos que haviam pego carona até em casa. Tudo parecia normal, minha vida era simples, e toda a alegria vinha da presença de Deus nos pequenos momentos, como aquele hino que nosso filho cantava baixinho, soprando esperança dentro do carro. Eu sabia que não éramos ricos, nem vivíamos de fartura, mas dentro do lar havia amor que compensava qualquer falta. Meu esposo sempre dizia que o maior presente era a paz, e a paz que vinha do céu ninguém podia tirar. Ele dirigia devagar, mais atento do que sempre, e só veio o tempo de dizer: Senhor nos guarda, antes do mundo virar ao contrário. O carro deslizou, rodou de repente quando um veículo imprudente invadiu a pista contrária. O som do metal retorcendo fez meu corpo tremer. Nunca ouvi barulho tão alto quanto o do vidro explodindo. Eu me agarrei ao assento, ouvi um grito, senti o universo parar. O cheiro forte de gasolina, o sabor de sangue misturado ao medo, e por um instante só restou silêncio. Silêncio incômodo, pesado, como se o mundo tivesse sido arrancado de mim. Olhei para o lado, o rosto do meu esposo cheio de sangue, os olhos fechados, o corpo mole na direção. Gritei, chamei pelo nome dele, sacudi desesperada, mas não houve resposta. Meu filho, no banco de trás, chorava, e quando tentei acalmar ele, percebi outro drama. Não enxergava mais. Mamãe, tá tudo escuro, não vejo nada, cadê você? E nesse momento tudo desmoronou de verdade. A dor de perder o marido se juntou ao pânico de ver meu menino mergulhado nas trevas, as coisas mais simples de repente inacessíveis. O socorro demorou a chegar, os minutos foram eternos e cada segundo era uma angústia nova. Quando chegaram as ambulâncias, meu esposo já não respondia a nenhum estímulo. Cobriram ele e me instruíram a ir para o hospital com nosso filho, e todo o caminho era só oração. No hospital, vieram os exames, as perguntas, o olhar frio dos médicos. Mãe, seu filho sofreu um trauma severo, não reagiu à luz, pode não recuperar a visão. Foi como ouvir uma sentença definitiva, sem defesa. Senti um nó na garganta que não quis desatar. Chorei sem vergonha, como criança pequena, sem forças nem para procurar explicação. O pior pesadelo de uma mãe é ver seu filho começar a viver no escuro, bem diante dos olhos. Lutei contra cada pensamento negativo, mas a fé balançava. Só conseguia pedir para Deus não me deixar sozinha. Já era difícil aceitar a morte do esposo, mas perder o sorriso do filho diante do mundo era demais. A rotina mudou completamente. Dias sem dormir, noites acordada por gritos de pesadelo, meu menino agarrado ao meu braço buscando conforto contra o invisível. As primeiras semanas foram de adaptação. Tirar móveis, adaptar portas, ensinar onde estavam as coisas, lembrar que agora qualquer passo era um risco. Amarrava um guiso na sandália do meu filho para saber por onde andava. Cada refeição era um exercício de paciência, cada banho um desafio novo, e tudo isso sem ninguém para dividir o fardo. A geladeira ia ficando vazia, as contas empilhavam, e só a oração apontava uma saída, porque não havia sequer familiares próximos para ajudar. A irmandade da congregação foi meu sustento. Vieram irmãos, trouxeram sopa quentinha, oraram comigo, abriram a Bíblia, contaram obras que Deus já fez por gente simples. E mesmo assim, havia horas que a solidão parecia vencer. Toda vez que escurecia, eu revivia o impacto do acidente, a explosão de vidro, o último instante com meu esposo. Fazia o café da manhã, punha o pão sobre a mesa, mas tudo cheirava a ausência. Meu menino perguntava: Mãe, ainda tem luz do lado de fora? E eu respondia com fé, dizendo que Deus podia devolver o que a vida havia roubado. Não era só saudade. Era o peso de ser a única responsável, de não saber se daria conta, de ver as contas vencerem e não ter dinheiro para pagar.
Tinha horas que o desespero gritava dentro da alma, mas cada vez que punha meu filho para dormir, orava baixinho, pedindo a Deus que não me deixasse morrer de tristeza. Lembrei de todas as palavras proféticas de todos os cultos onde prometeram vitória. Lembrava do esposo dizendo: Deus nunca desampara quem ora com verdade. E me apeguei à Bíblia como última boia em mar revolto, recitando salmos, esperando uma luz que rompesse a noite longa que não acabava. O tempo passou lento. A escola não sabia como lidar. A professora tentava adaptar o ensino, mas meu filho sentia vergonha dos colegas. Não queria sair para brincar, evitava cruzar o pátio, ficava sempre em silêncio. Muitas vezes ele me pedia para tocar o mesmo hino do culto. Era a alegria que restava. Pedi para a igreja manter as visitas. Alguns irmãos vinham e traziam um bolo simples, outros ajudavam arrumando a casa, pois eu já não tinha forças nem para lavar roupa direito. Nunca dormi com tranquilidade. Qualquer barulho na rua fazia tremer de medo, porque aquilo tudo mudou não só o corpo, mas o espírito. Quando a dor apertava, buscava consolo na oração e no louvor. Peguei o inário antigo, sentei ao lado do meu filho e, mesmo sem ele enxergar as letras, cantava junto, sentindo o espírito aquecer o peito. Disse para ele que Deus sabia das nossas limitações e que, se quisesse, podia fazer tudo novo. Tinha hora que ele só chorava. Dizia que não queria que ninguém o visse, que sentia vergonha, que perder a visão era como morrer todo dia de novo. Eu abraçava, chorava junto, pedia a Deus força, mesmo que fosse só para viver mais um dia. Meu filho sempre fez perguntas difíceis. Mãe, será que Deus vai me curar? Por que papai teve que ir embora assim? Prometi que não deixaria de acreditar, mesmo se ninguém mais acreditasse. Vieram os dias de luta com médicos, especialistas, exames atrás de exames, mas o diagnóstico não mudava. Diziam que era possível adaptar, aprender a vida com outras ferramentas, mas nunca prometiam cura. Meu trabalho não rendia, a tristeza esmagava qualquer alegria. E tudo parecia conspirar contra continuar. Colei versículos na porta do quarto, pedi para a Irmandade orar por nós. A casa de oração virou refúgio. Sempre que possível, carregava meu filho, sentava perto do púlpito para que ele pelo menos escutasse a palavra forte. Tudo doía muito mais nas datas especiais. Aniversário, datas comemorativas, cultos de crianças. Via outros pais chegando felizes com seus filhos, via a alegria na comunhão. Para nós, cada festa era uma saudade, uma lembrança do tempo que não volta mais. As irmãs da Obra da Piedade abraçavam, diziam que Deus ia sustentar. Mas só quem vive sabe quanto dói a ausência, a falta de explicação para a perda. Os domingos eram especialmente difíceis, principalmente até acertar a rotina solo e a tristeza da ausência do esposo. Meu menino dizia que queria sentir o calor do sol no rosto, que sonhava que enxergava cores, que via o brilho dos hinos no sonho, mas acordava no escuro de novo. Eu soltava lágrimas, tentava sorrir, dizia que todo sofrimento tem um propósito na obra de Deus. Ensinava ele a sentir o mundo de outro jeito, a buscar presença no toque, no cheiro, na voz da mãe. Um dia, ao final do culto, ouvi uma palavra do ancião dizendo: Deus ainda abre olhos, ainda devolve o que foi roubado, ainda cura o impossível. Fiquei com aquilo no peito. Passava as noites pedindo que essa obra fosse para nós. Prometi ao Senhor, se meu menino fosse curado, nunca mais deixaria de testemunhar, seja para 100, para 1000 ou para quem estivesse disposto a ouvir. Quando penso naquela tarde, com a luz entrando pela janela, eu sentada com meu filho e o inário no colo, sinto que cada lágrima depositada naquele chão foi regando a semente da promessa. Mesmo sem saber o tempo, não fechei a porta para a esperança. Esperei, confiei mesmo sem entender, porque cada mãe sabe que o amor vence até o próprio tempo. Ainda que tudo gritasse desespero, nunca soltei a mão de Deus. Nunca deixei de pedir pela cura, pela vitória, pelo consolo que só Ele poderia trazer. Precisamos aprender, irmão,
que a vida é feita destes vales profundos, dessas noites de silêncio e angústia, nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai conseguir ajudar, mas cada detalhe da dor tem valor diante do Senhor. Meu filho é a prova da batalha mais difícil que já enfrentei, mas também do amparo que só o céu pode dar. A vida mudou para sempre naquele acidente, mas a fé mostrou que mesmo quando tudo vira pó, o Espírito de Deus sopra esperança e prepara o caminho para o sobrenatural. Ao caminhar pelas ruas, segurando meu filho pela mão, sentia respeito, compaixão, olhares de pena, palavras bonitas, mas a verdade é que só Deus sabia da minha luta real. Vi muita gente me abraçar, irmãos cantando hinos na porta, vizinhos trazendo flores, mas a força mesmo vinha do alto, renovada a cada oração, a cada palavra de fé. Mesmo na dor, mesmo no medo, nunca esqueci. Deus faz obra até no deserto, até nas madrugadas frias da alma. Meu consolo era saber que para Deus nada é impossível. E essa era a frase que eu repetia para meu filho sempre que ele perguntava por que tudo estava tão difícil. Esse é o cenário de uma mãe marcada pelo sofrimento. Uma história costurada por choro, espera, saudade e oração. Levantei do pó, busquei força só no Senhor, acreditei mesmo sem ver, esperei pelo milagre quando todos desistiram. A fé é assim. Não precisa de chance, só precisa de esperança, porque o céu nunca esquece o que escreveu. A cada novo dia parecia que o mundo inteiro conspirava para me testar. A rotina após o acidente era repleta de desafios, muitos que eu nem imaginava serem possíveis antes de viver tudo isso. Aquilo que parecia simples tornou-se difícil. Levantar da cama, preparar o de jejum, organizar os filhos. O silêncio da casa era pesado. Cada cantinho lembrava meu esposo, o sapato no canto, a Bíblia aberta onde ele gostava de ler, o perfume dele ainda impregnado na roupa pendurada. Muitas vezes acordava durante a noite com a sensação de que ouviria sua voz no corredor e a realidade me jogava de volta ao vazio. Os filhos se viram sem referência masculina em casa. A ausência era uma ferida aberta que o tempo não conseguia curar. As dificuldades financeiras começaram a apertar mais do que antes. As contas que antes eram divididas agora vinham só para mim. O trabalho que fazia não pagava nem metade do que precisava. O leite faltava antes mesmo do fim do mês. As frutas sumiram da mesa. Precisei aprender a cozinhar de novo com menos ingredientes. Pedi força a Deus para não transmitir aos filhos a ansiedade das contas, para que eles continuassem sentindo ao menos algum conforto do lar. Mas o olhar deles, procurando pelo pai, sempre me cortava o coração. Vi a esperança fraquejar, mas nunca deixei de dobrar o joelho em oração, mesmo quando a voz mal saía de tanto chorar. Meu filho, que perdera a visão no acidente, passava um tempo enorme sentado no sofá, meio afastado de tudo. Reclamava de dor de cabeça, ficava irritado, às vezes chorava sem motivo aparente. A cada novo exame, a resposta dos médicos era dura e desanimadora. O trauma havia causado uma sequela profunda, as chances eram mínimas. Talvez o corpo não fosse capaz de se recuperar. Ouvi essas palavras como quem recebe pedras no peito, mas continuei segurando na mão de Deus. Pediam que aceitássemos a nova realidade, mas no fundo nunca deixei de acreditar que Deus podia mudar a sentença. A comunidade da igreja foi fundamental. Vieram irmãos e irmãs trazer esperança, ler a palavra, cantar hinos, orar em conjunto. Teve madrugadas em que alguém vinha bater na porta e dizia: "Senti de Deus que devia orar junto contigo hoje." Nessas horas, o lar parecia respirar diferente. Tinha dia que a comida chegava como resposta direta à oração, e eu sabia que a mão de Deus trabalhava nos pequenos detalhes. Os cultos eram refúgio. Cada vez que conseguia levar meu filho, sentava com ele, deixava claro que, mesmo de olhos fechados, o Espírito enxerga tudo. Com o tempo, meu filho começou a se fechar ainda mais, calado, deprimido, inseguro. Evitava falar sobre a cegueira, recusava perguntas dos irmãos.
Às vezes, diante dos outros, forçava sorrisos, mas em casa chorava baixinho. Eu não tinha respostas para tudo, só tentava bacarinho, contar histórias de milagres, ler passagens de esperança. Sempre repetia: Deus ainda faz. Forçava-me a ser forte, mesmo nos dias em que parecia impossível. Minhas pernas tremiam, mas minha fé nunca deixou de clamar, nem no silêncio mais profundo. Os laudos médicos eram duros, os diagnósticos finais sempre negativos. Os gastos com remédios se acumulavam, fisioterapias, consultas. Veio o tempo de buscar tratamentos alternativos, de peregrinar por especialistas, de ouvir opiniões diferentes, mas todas caíam na mesma realidade. Adaptação seria o caminho, não a cura. Alguns sugeriam escolas especiais, outros recomendavam aceitar a limitação e transformar em força. Meu filho sentia vergonha, evitava sair de casa, perguntava se um dia voltaria a ver a luz do sol. O sofrimento não era só físico, era espiritual. Questionava a razão do acidente, perguntava por que Deus permitiu tanta dor, queria uma explicação para tanta perda. Eu me responsabilizava buscando onde errei, o que poderia ter sido evitado, chorava nos cultos, pedia revelação, clamava aos céus por uma resposta. Ouvi palavras de consolo, profecias, mensagens de esperança, mas o vazio persistia. Teve um culto em que senti de pedir oração especial. Era aniversário do meu esposo e a saudade estava insuportável. Levei meu filho, sentei perto do púlpito, o ancião pregava sobre Jó, sobre perseverança nos vales, e naquela noite a igreja foi tomada de uma sensibilidade diferente. A irmandade se uniu, muitos sentiram de orar intensamente por nós. Na oração final, uma irmã foi tomada pela palavra e disse: Hoje Deus renova a esperança desta casa. O que parecia acabado, ele vai ressuscitar. Não se esqueça da promessa. Olhos que não veem voltarão a enxergar pela fé. Aquilo ardeu como fogo dentro do meu peito. Abracei meu filho, chorei com ele, disse que ali estava um sinal da misericórdia. Mesmo com essa esperança acesa, voltei para casa sabendo que o caminho seria longo. Meu filho teria que enfrentar cada dia como batalha. Ensinei ele a valorizar os pequenos avanços, a usar o tato, a reconhecer sons, a sentir o mundo de outro jeito. Os irmãos incentivaram ele a cantar hinos mesmo sem enxergar as letras. Um dia não aguentei e questionei ao Senhor: por que, Deus? Por que tirar a visão de um inocente? Por que dar tanta dor para uma família que te serve? Me lembrei do texto bíblico que diz que Deus não coloca fardo maior do que podemos suportar. Me apeguei a essa verdade nos dias em que só a fé restava. Vieram dias piores. A doença física misturou-se ao sofrimento emocional. Meu filho pegou uma forte gripe, ficou ainda mais debilitado. Precisei pedir ajuda aos irmãos para cuidar dos outros filhos. A dor era tão presente que não sabia por onde começar. Faltou remédio, faltou força, mas nunca faltou oração. As irmãs ajudaram, trouxeram sopa, cuidaram dos pequenos, enquanto eu ficava de joelhos no quarto pedindo por misericórdia. No meio de toda essa batalha, comecei a enxergar sinais de Deus. Pequenas melhoras, noites de sono revigorante, uma palavra de ânimo, uma visita inesperada que trouxe esperança. Cada ato de bondade era a luz que furava a escuridão do vale. Passei a crer mais ainda que a promessa existe até quando tudo parece contrário. Dei graças por cada lágrima. A cada prova, Deus me deu força para seguir lutando. Quando pensei que tinha chegado ao fim das minhas forças, descobri que o amor de mãe se renova todos os dias e a fé é capaz de resistir a qualquer diagnóstico. Assim seguimos, entre dores, desafios, milagres pequenos no cotidiano, sustentados apenas pelas orações e pela certeza de que Deus não esquece do filho e da mãe que clamam de verdade. Meu lar teve alegria de novo nos detalhes, o cheiro de pão assado, o som dos hinos ao longe, amigas trazendo flores e crianças voltando a sorrir.
Não era fácil, mas cada passo em direção ao culto, cada oração feita com sinceridade, era um passo mais perto da vitória que eu acreditava estar preparada desde o primeiro dia de sofrimento. E mesmo diante de todo o impossível, Deus foi, pouco a pouco, acendendo a esperança em nossos corações. Os meses que vieram depois daquele culto de renovação mostraram que o caminho de quem espera por promessa não é de tranquilidade, mas de perseverança constante. Passei a crer mais ainda que a promessa existe até quando tudo parece contrário. Dei graças por cada lágrima. A cada prova, Deus me deu força para seguir lutando. Quando pensei que tinha chegado ao fim das minhas forças, descobri que o amor de mãe se renova todos os dias, e a fé é capaz de resistir a qualquer diagnóstico. Assim seguimos, entre dores, desafios, milagres pequenos no cotidiano, sustentados apenas pelas orações e pela certeza de que Deus não esquece do filho e da mãe que clamam de verdade. Meu lar teve alegria de novo nos detalhes. O cheiro de pão assado, o som dos hinos ao longe, amigas trazendo flores e crianças voltando a sorrir. Não era fácil, mas cada passo em direção ao culto, cada oração feita com sinceridade, era um passo mais perto da vitória que eu acreditava estar preparada desde o primeiro dia de sofrimento. E mesmo diante de todo o impossível, Deus foi, pouco a pouco, acendendo a esperança em nossos corações. Os meses que vieram depois daquele culto de renovação mostraram que o caminho de quem espera por promessa não é de tranquilidade, mas de perseverança constante. Passei a crer mais ainda que a promessa existe até quando tudo parece contrário. Dei graças por cada lágrima. A cada prova, Deus me deu força para seguir lutando. Quando pensei que tinha chegado ao fim das minhas forças, descobri que o amor de mãe se renova todos os dias, e a fé é capaz de resistir a qualquer diagnóstico. Assim seguimos, entre dores, desafios, milagres pequenos no cotidiano, sustentados apenas pelas orações e pela certeza de que Deus não esquece do filho e da mãe que clamam de verdade. Meu lar teve alegria de novo nos detalhes. O cheiro de pão assado, o som dos hinos ao longe, amigas trazendo flores e crianças voltando a sorrir. Não era fácil, mas cada passo em direção ao culto, cada oração feita com sinceridade, era um passo mais perto da vitória que eu acreditava estar preparada desde o primeiro dia de sofrimento. E mesmo diante de todo o impossível, Deus foi, pouco a pouco, acendendo a esperança em nossos corações. Os meses que vieram depois daquele culto de renovação mostraram que o caminho de quem espera por promessa não é de tranquilidade, mas de perseverança constante. Passei a crer mais ainda que a promessa existe até quando tudo parece contrário. Dei graças por cada lágrima. A cada prova, Deus me deu força para seguir lutando. Quando pensei que tinha chegado ao fim das minhas forças, descobri que o amor de mãe se renova todos os dias, e a fé é capaz de resistir a qualquer diagnóstico. Assim seguimos, entre dores, desafios, milagres pequenos no cotidiano, sustentados apenas pelas orações e pela certeza de que Deus não esquece do filho e da mãe que clamam de verdade. Meu lar teve alegria de novo nos detalhes. O cheiro de pão assado, o som dos hinos ao longe, amigas trazendo flores e crianças voltando a sorrir. Não era fácil, mas cada passo em direção ao culto, cada oração feita com sinceridade, era um passo mais perto da vitória que eu acreditava estar preparada desde o primeiro dia de sofrimento. E mesmo diante de todo o impossível, Deus foi, pouco a pouco, acendendo a esperança em nossos corações. Os meses que vieram depois daquele culto de renovação mostraram que o caminho de quem espera por promessa não é de tranquilidade, mas de perseverança constante. Passei a crer mais ainda que a promessa existe até quando tudo parece contrário. Dei graças por cada lágrima. A cada prova, Deus me deu força para seguir lutando. Quando pensei que tinha chegado ao fim das minhas forças, descobri que o amor de mãe se renova todos os dias, e a fé é capaz de resistir a qualquer diagnóstico.
Assim seguimos, entre dores, desafios, milagres pequenos no cotidiano, sustentados apenas pelas orações e pela certeza de que Deus não esquece do filho e da mãe que clamam de verdade. Meu lar teve alegria de novo nos detalhes: o cheiro de pão assado, o som dos hinos ao longe, amigas trazendo flores e crianças voltando a sorrir. Não era fácil, mas cada passo em direção ao culto, cada oração feita com sinceridade, era um passo mais perto da vitória que eu acreditava estar preparada desde o primeiro dia de sofrimento. E mesmo diante de todo o impossível, Deus foi, pouco a pouco, acendendo a esperança em nossos corações. Os meses que vieram depois daquele culto de renovação mostraram que o caminho de quem espera por promessa não é de tranquilidade, mas de perseverança constante. Passei a crer mais ainda que a promessa existe até quando tudo parece contrário. Dei graças por cada lágrima. A cada prova, Deus me deu força para seguir lutando. Quando pensei que tinha chegado ao fim das minhas forças, descobri que o amor de mãe se renova todos os dias, e a fé é capaz de resistir a qualquer diagnóstico. Assim seguimos, entre dores, desafios, milagres pequenos no cotidiano, sustentados apenas pelas orações e pela certeza de que Deus não esquece do filho e da mãe que clamam de verdade. Meu lar teve alegria de novo nos detalhes: o cheiro de pão assado, o som dos hinos ao longe, amigas trazendo flores e crianças voltando a sorrir. Não era fácil, mas cada passo em direção ao culto, cada oração feita com sinceridade, era um passo mais perto da vitória que eu acreditava estar preparada desde o primeiro dia de sofrimento. E mesmo diante de todo o impossível, Deus foi, pouco a pouco, acendendo a esperança em nossos corações. Os meses que vieram depois daquele culto de renovação mostraram que o caminho de quem espera por promessa não é de tranquilidade, mas de perseverança constante. Passei a crer mais ainda que a promessa existe até quando tudo parece contrário. Dei graças por cada lágrima. A cada prova, Deus me deu força para seguir lutando. Quando pensei que tinha chegado ao fim das minhas forças, descobri que o amor de mãe se renova todos os dias, e a fé é capaz de resistir a qualquer diagnóstico. Assim seguimos, entre dores, desafios, milagres pequenos no cotidiano, sustentados apenas pelas orações e pela certeza de que Deus não esquece do filho e da mãe que clamam de verdade. Meu lar teve alegria de novo nos detalhes: o cheiro de pão assado, o som dos hinos ao longe, amigas trazendo flores e crianças voltando a sorrir. Não era fácil, mas cada passo em direção ao culto, cada oração feita com sinceridade, era um passo mais perto da vitória que eu acreditava estar preparada desde o primeiro dia de sofrimento. E mesmo diante de todo o impossível, Deus foi, pouco a pouco, acendendo a esperança em nossos corações. Os meses que vieram depois daquele culto de renovação mostraram que o caminho de quem espera por promessa não é de tranquilidade, mas de perseverança constante. Passei a crer mais ainda que a promessa existe até quando tudo parece contrário. Dei graças por cada lágrima. A cada prova, Deus me deu força para seguir lutando. Quando pensei que tinha chegado ao fim das minhas forças, descobri que o amor de mãe se renova todos os dias, e a fé é capaz de resistir a qualquer diagnóstico. Assim seguimos, entre dores, desafios, milagres pequenos no cotidiano, sustentados apenas pelas orações e pela certeza de que Deus não esquece do filho e da mãe que clamam de verdade. Meu lar teve alegria de novo nos detalhes: o cheiro de pão assado, o som dos hinos ao longe, amigas trazendo flores e crianças voltando a sorrir. Não era fácil, mas cada passo em direção ao culto, cada oração feita com sinceridade, era um passo mais perto da vitória que eu acreditava estar preparada desde o primeiro dia de sofrimento. E mesmo diante de todo o impossível, Deus foi, pouco a pouco, acendendo a esperança em nossos corações. Os meses que vieram depois daquele culto de renovação mostraram que o caminho de quem espera por promessa não é de tranquilidade, mas de perseverança constante.
Passei a crer mais ainda que a promessa existe até quando tudo parece contrário. Dei graças por cada lágrima. A cada prova, Deus me deu força para seguir lutando. Quando pensei que tinha chegado ao fim das minhas forças, descobri que o amor de mãe se renova todos os dias e a fé é capaz de resistir a qualquer diagnóstico. Assim seguimos, entre dores, desafios, milagres pequenos no cotidiano, sustentados apenas pelas orações e pela certeza de que Deus não esquece do filho e da mãe que clamam de verdade. Meu lar teve alegria de novo nos detalhes. O cheiro de pão assado, o som dos hinos ao longe, amigas trazendo flores e crianças voltando a sorrir. Não era fácil, mas cada passo em direção ao culto, cada oração feita com sinceridade, era um passo mais perto da vitória que eu acreditava estar preparada desde o primeiro dia de sofrimento. E mesmo diante de todo o impossível, Deus foi, pouco a pouco, acendendo a esperança em nossos corações. Os meses que vieram depois daquele culto de renovação mostraram que o caminho de quem espera por promessa não é de tranquilidade, mas de perseverança constante. Passei a crer mais ainda que a promessa existe até quando tudo parece contrário. Dei graças por cada lágrima. A cada prova, Deus me deu força para seguir lutando. Quando pensei que tinha chegado ao fim das minhas forças, descobri que o amor de mãe se renova todos os dias e a fé é capaz de resistir a qualquer diagnóstico. Assim seguimos, entre dores, desafios, milagres pequenos no cotidiano, sustentados apenas pelas orações e pela certeza de que Deus não esquece do filho e da mãe que clamam de verdade. Meu lar teve alegria de novo nos detalhes. O cheiro de pão assado, o som dos hinos ao longe, amigas trazendo flores e crianças voltando a sorrir. Não era fácil, mas cada passo em direção ao culto, cada oração feita com sinceridade, era um passo mais perto da vitória que eu acreditava estar preparada desde o primeiro dia de sofrimento. E mesmo diante de todo o impossível, Deus foi, pouco a pouco, acendendo a esperança em nossos corações. Os meses que vieram depois daquele culto de renovação mostraram que o caminho de quem espera por promessa não é de tranquilidade, mas de perseverança constante. Passei a crer mais ainda que a promessa existe até quando tudo parece contrário. Dei graças por cada lágrima. A cada prova, Deus me deu força para seguir lutando. Quando pensei que tinha chegado ao fim das minhas forças, descobri que o amor de mãe se renova todos os dias e a fé é capaz de resistir a qualquer diagnóstico. Assim seguimos, entre dores, desafios, milagres pequenos no cotidiano, sustentados apenas pelas orações e pela certeza de que Deus não esquece do filho e da mãe que clamam de verdade. Meu lar teve alegria de novo nos detalhes. O cheiro de pão assado, o som dos hinos ao longe, amigas trazendo flores e crianças voltando a sorrir. Não era fácil, mas cada passo em direção ao culto, cada oração feita com sinceridade, era um passo mais perto da vitória que eu acreditava estar preparada desde o primeiro dia de sofrimento. E mesmo diante de todo o impossível, Deus foi, pouco a pouco, acendendo a esperança em nossos corações. Os meses que vieram depois daquele culto de renovação mostraram que o caminho de quem espera por promessa não é de tranquilidade, mas de perseverança constante. Passei a crer mais ainda que a promessa existe até quando tudo parece contrário. Dei graças por cada lágrima. A cada prova, Deus me deu força para seguir lutando. Quando pensei que tinha chegado ao fim das minhas forças, descobri que o amor de mãe se renova todos os dias e a fé é capaz de resistir a qualquer diagnóstico. Assim seguimos, entre dores, desafios, milagres pequenos no cotidiano, sustentados apenas pelas orações e pela certeza de que Deus não esquece do filho e da mãe que clamam de verdade. Meu lar teve alegria de novo nos detalhes. O cheiro de pão assado, o som dos hinos ao longe, amigas trazendo flores e crianças voltando a sorrir. Não era fácil,
mas cada passo em direção ao culto, cada oração feita com sinceridade, era um passo mais perto da vitória que eu acreditava estar preparada desde o primeiro dia de sofrimento. E mesmo diante de todo o impossível, Deus foi, pouco a pouco, acendendo a esperança em nossos corações. Os meses que vieram depois daquele culto de renovação mostraram que o caminho de quem espera por promessa não é de tranquilidade, mas de perseverança constante. Passei a crer mais ainda que a promessa existe até quando tudo parece contrário. Dei graças por cada lágrima. A cada prova, Deus me deu força para seguir lutando. Quando pensei que tinha chegado ao fim das minhas forças, descobri que o amor de mãe se renova todos os dias, e a fé é capaz de resistir a qualquer diagnóstico. Assim seguimos, entre dores, desafios, milagres pequenos no cotidiano, sustentados apenas pelas orações e pela certeza de que Deus não esquece do filho e da mãe que clamam de verdade. Meu lar teve alegria de novo nos detalhes. O cheiro de pão assado, o som dos hinos ao longe, amigas trazendo flores e crianças voltando a sorrir. Não era fácil, mas cada passo em direção ao culto, cada oração feita com sinceridade, era um passo mais perto da vitória que eu acreditava estar preparada desde o primeiro dia de sofrimento. E mesmo diante de todo o impossível, Deus foi, pouco a pouco, acendendo a esperança em nossos corações. Os meses que vieram depois daquele culto de renovação mostraram que o caminho de quem espera por promessa não é de tranquilidade, mas de perseverança constante. Passei a crer mais ainda que a promessa existe até quando tudo parece contrário. Dei graças por cada lágrima. A cada prova, Deus me deu força para seguir lutando. Quando pensei que tinha chegado ao fim das minhas forças, descobri que o amor de mãe se renova todos os dias, e a fé é capaz de resistir a qualquer diagnóstico. Assim seguimos, entre dores, desafios, milagres pequenos no cotidiano, sustentados apenas pelas orações e pela certeza de que Deus não esquece do filho e da mãe que clamam de verdade. Meu lar teve alegria de novo nos detalhes. O cheiro de pão assado, o som dos hinos ao longe, amigas trazendo flores e crianças voltando a sorrir. Não era fácil, mas cada passo em direção ao culto, cada oração feita com sinceridade, era um passo mais perto da vitória que eu acreditava estar preparada desde o primeiro dia de sofrimento. E mesmo diante de todo o impossível, Deus foi, pouco a pouco, acendendo a esperança em nossos corações. Os meses que vieram depois daquele culto de renovação mostraram que o caminho de quem espera por promessa não é de tranquilidade, mas de perseverança constante. Passei a crer mais ainda que a promessa existe até quando tudo parece contrário. Dei graças por cada lágrima. A cada prova, Deus me deu força para seguir lutando. Quando pensei que tinha chegado ao fim das minhas forças, descobri que o amor de mãe se renova todos os dias, e a fé é capaz de resistir a qualquer diagnóstico. Assim seguimos, entre dores, desafios, milagres pequenos no cotidiano, sustentados apenas pelas orações e pela certeza de que Deus não esquece do filho e da mãe que clamam de verdade. Meu lar teve alegria de novo nos detalhes. O cheiro de pão assado, o som dos hinos ao longe, amigas trazendo flores e crianças voltando a sorrir. Não era fácil, mas cada passo em direção ao culto, cada oração feita com sinceridade, era um passo mais perto da vitória que eu acreditava estar preparada desde o primeiro dia de sofrimento. E mesmo diante de todo o impossível, Deus foi, pouco a pouco, acendendo a esperança em nossos corações. Os meses que vieram depois daquele culto de renovação mostraram que o caminho de quem espera por promessa não é de tranquilidade, mas de perseverança constante. Passei a crer mais ainda que a promessa existe até quando tudo parece contrário. Dei graças por cada lágrima. A cada prova, Deus me deu força para seguir lutando. Quando pensei que tinha chegado ao fim das minhas forças, descobri que o amor de mãe se renova todos os dias, e a fé é capaz de resistir a qualquer diagnóstico.
Assim seguimos, entre dores, desafios, milagres pequenos no cotidiano, sustentados apenas pelas orações e pela certeza de que Deus não esquece do filho e da mãe que clamam de verdade. Meu lar teve alegria de novo nos detalhes: o cheiro de pão assado, o som dos hinos ao longe, amigas trazendo flores e crianças voltando a sorrir. Não era fácil, mas cada passo em direção ao culto, cada oração feita com sinceridade, era um passo mais perto da vitória que eu acreditava estar preparada desde o primeiro dia de sofrimento. E mesmo diante de todo o impossível, Deus foi, pouco a pouco, acendendo a esperança em nossos corações. Os meses que vieram depois daquele culto de renovação mostraram que o caminho de quem espera por promessa não é de tranquilidade, mas de perseverança constante. Passei a crer mais ainda que a promessa existe até quando tudo parece contrário. Dei graças por cada lágrima. A cada prova, Deus me deu força para seguir lutando. Quando pensei que tinha chegado ao fim das minhas forças, descobri que o amor de mãe se renova todos os dias, e a fé é capaz de resistir a qualquer diagnóstico. Assim seguimos, entre dores, desafios, milagres pequenos no cotidiano, sustentados apenas pelas orações e pela certeza de que Deus não esquece do filho e da mãe que clamam de verdade. Meu lar teve alegria de novo nos detalhes: o cheiro de pão assado, o som dos hinos ao longe, amigas trazendo flores e crianças voltando a sorrir. Não era fácil, mas cada passo em direção ao culto, cada oração feita com sinceridade, era um passo mais perto da vitória que eu acreditava estar preparada desde o primeiro dia de sofrimento. E mesmo diante de todo o impossível, Deus foi, pouco a pouco, acendendo a esperança em nossos corações. Os meses que vieram depois daquele culto de renovação mostraram que o caminho de quem espera por promessa não é de tranquilidade, mas de perseverança constante. Passei a crer mais ainda que a promessa existe até quando tudo parece contrário. Dei graças por cada lágrima. A cada prova, Deus me deu força para seguir lutando. Quando pensei que tinha chegado ao fim das minhas forças, descobri que o amor de mãe se renova todos os dias, e a fé é capaz de resistir a qualquer diagnóstico. Assim seguimos, entre dores, desafios, milagres pequenos no cotidiano, sustentados apenas pelas orações e pela certeza de que Deus não esquece do filho e da mãe que clamam de verdade. Meu lar teve alegria de novo nos detalhes: o cheiro de pão assado, o som dos hinos ao longe, amigas trazendo flores e crianças voltando a sorrir. Não era fácil, mas cada passo em direção ao culto, cada oração feita com sinceridade, era um passo mais perto da vitória que eu acreditava estar preparada desde o primeiro dia de sofrimento. E mesmo diante de todo o impossível, Deus foi, pouco a pouco, acendendo a esperança em nossos corações. Os meses que vieram depois daquele culto de renovação mostraram que o caminho de quem espera por promessa não é de tranquilidade, mas de perseverança constante.